Bom, pessoal, tudo bom? Na aula de ontem a gente fez um trabalho sobre essa coisa do que é filosofia, né? Ou para que vocês estão estudando filosofia. Isso para mim é muito importante nesse momento porque a gente precisa entender o motivo da gente estar estudando essas coisas, tá certo? E o que eu quis deixar ontem bem claro para vocês é o fato de que, primeiro, né? A filosofia é o que vai, vamos dizer assim, nos impulsionar a fazer as perguntas. Por quê? Como? Para que eu estou fazendo isso? Essa é a única forma de ser feito. Vai nos dar uma condição de sair daquilo que a gente chama hoje de Homo faber, né, o homem que faz, para o Homo sapiens, né, o homem que conhece, o homem que é sábio, tá certo? Então, isso para nós assim é de suma importância, né, principalmente nesse estudo, né? E aí aquela coisa assim, né? Por isso que quando eu pergunto como, por que e tal, vem essas coisinhas aqui, ó, que vocês estão vendo, né? A gente tende a explicar a realidade, tá certo? Isso não é essa tendência a explicar a realidade, essa tendência da ciência. Na filosofia, o que a gente quer, antes de explicar essa realidade cientificamente, a gente quer compreendê-la. Toda a pessoa quer compreendê-la, não só o cientista, tá certo? Então, o nosso grande barato, ele está muito mais por aqui, né? Porque a gente vai compreender as coisas, compreender por que é assim, como é assim, para que é assim, para quem isso é feito, tá certo? E baseado nisso, nessas perguntas, é que a gente afirma que a filosofia acaba, da tecnologia acaba, vamos dizer assim, sendo pautada pelo que a gente chama de pensamento divergente, e nós vamos trabalhar muito em cima da discordância, mas não do desrespeito, tá? A gente tá, a gente tem uma tendência à discordância, mas não tem sob nenhuma hipótese a ideia de desrespeitar a posição do outro. Tanto é que a filosofia ela não vai buscar te convencer a pensar como eu. Ela vai te falar sobre a forma como eu compreendo o mundo. E a forma como você compreende o mundo pode ser outra, tá certo? Então isso é só para a gente rever esses pontos que, para mim, assim, são muito importantes para vocês entenderem no decorrer da disciplina coisas que eu vou efetivamente pedir para vocês, tá certo? Como, por exemplo, se posicionar, se colocar, questionar as coisas, tá? A gente tem uma tendência a não fazer isso facilmente. Bom, um outro ponto também que eu acho que é crucial nessa história toda é essa ideia do subversivo, tá? Essa ideia do subversivo eu preciso que ela seja bem clara para vocês. Por quê? Porque a gente não está falando daquele subversivo, a gente não está falando daquele subversivo terrorista, tá certo? Essa palavra da subversão foi muito maltratada na época do regime militar e é muito maltratada até hoje, né? Quando a gente fala subversão aqui, a gente quer uma outra forma de compreender, uma outra forma de fazer. Então, quem pensa filosoficamente vai tentar descobrir essa outra forma de fazer as coisas, tá? Não só aquela forma que a gente está acostumadíssimo a, vamos dizer assim, a executar, né? O ato filosófico não é um ato de submissão, tá certo? Então, vocês veem que tem uma certa coerência? Ele não é um ato de submissão, tá certo? Ele se parece mais com um ato de insubordinação. E isso tem ligação com essa ideia do subverso, que por sua vez vai ter ligação com a ideia de quando você começa a compreender as coisas, você começa a pensar efetivamente se essas coisas podem ser ou não feitas de outra forma, tá certo?